Pastor, Alô, alô? Pronto? Voltando. Então, nós estávamos dizendo aqui a questão da cultura e da filosofia na época que foi importante para que o povo pudesse enxergar as falhas da Igreja Católica, né? E veja só, essa ideia, né, o homem renascentista estava sendo moldado por ser mais crítico, ou seja, a questão da crítica construtiva, ela é saudável e ela deve realmente existir, tá? Então, a leitura, o estudo, o conhecimento, ele vai ajudar também na revelação da palavra de Deus. Então, quando você tem cultura e quando você também estuda a palavra de Deus como deve ser estudada, você certamente vai tendo o conhecimento e isso é libertador. Então, aqui nós temos essas causas da reforma. Eu coloquei também as causas econômicas e políticas aí, olha só. Surgimento de uma nova classe social, que foi a burguesia, tá? Fortalecimento dos estados nacionais contrários ao domínio do Papa. Então, ali, então, no século XV, século XVI, então, esse poderio da Igreja Católica estava sendo rompido. E também a extrema pobreza que estava acontecendo naquela ocasião. Causas religiosas, vejam só, a reversão da Igreja Católica. Então, a própria Igreja Católica ela foi decaindo e houve realmente a necessidade da reforma. Também tem o fator moral aí na letra C como sendo uma causa. Muitos sacerdotes viviam em pecado abertamente. Venda de objetos para salvação, que era o quê? A questão da indulgência. Então, tudo isso foi culminando e aí, então, a reforma, ela surge como resultado, então, de uma interferência divina. É lógico que esses homens foram utilizados por Deus, como nós vamos ver a partir de agora, né? Os grandes nomes da reforma, mas foi essencial para que alguma coisa acontecesse. Então, os grandes nomes da reforma aí, que nós vamos tratar, hoje nós vamos ficar apenas com Martinho Lutero, né? Vocês vão ver a importância do Martinho Lutero na reforma. Depois, o Zwinglio, né? Ulrich Zwinglio, João Calvino e John Knox. Então, são principalmente esses 4 grandes nomes da reforma que nós vamos estar vendo nesta e na próxima aula. Então, vamos lá, começando com Martinho Lutero. Olha só, Martinho Lutero, esse grande teólogo, né? Nascido em Eisleben, na Saxônia, a 10 de novembro de 1483. Ele tinha grande alegria de viver, era um cara feliz. Cresceu num ambiente religioso que mistura o místico e a realidade material. Então, nós vamos entender tudo isso. Amava a música, era um grande orador com formação em Direito pela Universidade de Erfurt. Tinha um extraordinário desejo de salvação. Tá? Então, veja só, ele era um católico na época, né? A vocação religiosa de Martinho Lutero, né? Ele começa, então, a fazer alguns questionamentos, porque ele começou a ler, começou a estudar, e todas as vezes que você estuda, você começa a questionar. Repito, tá? Então, o estudo ele é importante. Entretanto, no nosso caso aqui,
o estudo ele não deve ir além daquilo que a Bíblia revela. Então, nós devemos pegar a palavra, estudá-la, para que nós possamos, então, trazer o conhecimento bíblico para os diversos assuntos que são tratados. Então, veja só, a partir do momento que ele começa realmente a estudar a palavra, vem então o que? Desapontando o pai e conhecidos, ele opta pela vida monacal. O que significa isso? Vida do convento, monástico. Então, ele se torna um monge, né? Porque ele começa a se dedicar. E isso veio a desapontar o seu pai e a sua família, seus conhecidos, né? Então, imaginem, de repente, alguém que tem uma certa influência na família e vai partir para uma vida, não é, de monastério, que foi o que aconteceu com Martinho Lutero. Entretanto, para a ordem dos agostinianos, em 1505, impondo-se muitos jejuns e peregrinações aos locais indicados pela igreja. Por que Martinho Lutero agiu dessa forma? Porque ele estava querendo de Deus clareza a respeito da revelação bíblica. Ele não estava mais feliz, principalmente com a venda das indulgências. Ele começou a pensar, ele começou a estudar e verificou que essa forma de obter o perdão dos pecados não era bíblico, né? Então, ele entra para a ordem dos agostinianos, isso ocorreu em 1505, impondo-se a muitos jejuns e peregrinações, porque isso era muito forte na Igreja Católica ainda. E se nós verificarmos, até hoje nós temos esse tipo de penitências, vamos dizer assim, no catolicismo. Por quê? Pensava-se que essa forma de buscar a Deus através dessas atitudes de autopunição, porque os jejuns ali, na verdade, era uma forma de buscar, então, através do jejum, maior comunhão com Deus. Até aí, tudo bem. Mas quando se torna algo radical, já é um problema. Veja só, peregrinações aos locais indicados pela igreja. Então, nós temos hoje ainda essas peregrinações. No Brasil, nós sabemos disso, em Portugal, em muitos países ainda, o catolicismo, ele impera, e essa ideia, né, de sacrifício, essa ideia de penitências é muito forte no catolicismo, né? Tanto é que nós sabemos que em algumas épocas do ano, as peregrinações ali para a Aparecida do Norte é algo muito intenso, né? A gente vê todo ano na televisão pessoas que andam quilômetros e quilômetros levando uma cruz, ou seja, eles estão pagando penitências, e isso então já perdura mais de 5 séculos, e ainda o povo continua dominado por essas heresias terríveis, e o povo está, então, influenciado por esse catolicismo. E aí, então, Lutero, ele começa a buscar a Deus, mas ele está usando o que Paulo chama lá na sua carta aos Colossenses de ascetismo religioso, né? O asceta é aquele que busca uma religiosidade através da autopunição, através da autonegação, para tentar agradar a Deus, né? E Paulo escreve isso ali na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, ele vai dizer que essas atitudes de ascetismo religioso, de autopunição, não tem nenhum efeito religioso e não tem poder sobre a sensualidade da carne. Paulo fala isso ali na sua carta aos Colossenses, porque os colossenses estavam também sofrendo essa influência lá no ano 60 já.
Veja, no ano 60, depois de Cristo, os colossenses estavam sendo envolvidos em práticas ascéticas, ou seja, aquela ideia, repito, de penitências para agradar a Deus. E isso foi sendo passado de geração para geração, e a ordem dos agostinianos também praticava esse tipo de prática religiosa. Olha só, foi ordenado padre em 1507. 1507, então, Lutero foi ordenado um padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Buscou por todas as vias os ritos apontados pela Igreja para alcançar a Deus. Então, tudo aquilo que a Igreja exigia de um bom penitente, de um bom sacerdote, de um bom padre, ele buscou isso, ele praticava o catolicismo, da mesma forma que Paulo, né, antes de ter uma experiência com Cristo, né, ele era Saulo. Saulo é o nome hebraico do apóstolo Paulo. Então, Paulo, antes do conhecimento de Cristo, no judaísmo, ele buscava praticar à risca a lei de Moisés. Ele mesmo fala que ele era fariseu de fariseus, ele praticava realmente aquilo que Moisés estabelecia na lei, ou seja, a mesma coisa acontece com Lutero. Então, ele procurando ser fiel à igreja e crendo que aquilo era verdadeiro, ele então praticava, não é, esses ritos que a Igreja Católica sempre apontou como meios de alcançar a graça de Deus, tá? Então, tudo isso que nós estamos aprendendo, se nós trouxermos para a prática, nós seremos libertados de muitas práticas até mesmo evangélicas nos dias de hoje. Tá? Então, tudo isso é importante para nós, para que nós possamos avaliar aquilo que está sendo transmitido para nós em termos de ensinamentos, e às vezes por falta de conhecimento, pelo desejo de cumprir aquilo que as nossas autoridades espirituais ensinam, nós passamos a ter práticas que não têm fundamentação bíblica e teológica. Por isso que a teologia, ela é libertadora. Então, a boa teologia, ela liberta, ela não escraviza, e ela não nos deixa ficar inchados com o conhecimento. Quanto mais teologia, mais humildade, mais conhecimento e mais libertação. Então, é essa ideia que tem que perdurar em nós. Aqui, olha, ele era uma pessoa que vivia momentos de grandes tormentos. Apesar de ser uma pessoa feliz e alegre, ele começou, né, agora já como padre, né, momentos de grandes tormentos, porque sentia fome e uma sede pelo divino que ultrapassava o normal. Então, aqui nós já vemos Deus operando no coração de Lutero, desse homem de Deus, para que ele pudesse, então, receber as revelações que Deus traria para ele, principalmente quando ele começou a estudar a carta de Paulo aos Romanos. Então, ele vivia momentos de tormentos, ele começava a sofrer, porque ele começou a descobrir agora, nessa vida de busca intensa do Senhor, do conhecimento de Deus, né? Dessa sede pelo divino, a sede pelo conhecimento de Deus, ele começa a sofrer, tá? Então, essa sede dele ultrapassava o normal. Então, o que confirma que Deus já estava operando no coração desse homem para alavancar de uma vez por outra a reforma. Vejam aí, contou com a ajuda do vigário-geral da ordem, Staupitz, que procurou lhe mostrar a face misericordiosa de Deus.
Então, é Deus já colocando as pessoas certas do lado de Lutero, de Martinho Lutero, para que então ele pudesse enxergar a misericórdia de Deus. Então, quando nós entendemos a graça, quando nós entendemos a misericórdia de Deus, nós vamos sendo libertos. Nós não seremos mais escravos de um ascetismo religioso, mas de uma vida de comunhão, de pleno entendimento da graça de Deus, da misericórdia do Pai, para nos salvar, para nos libertar, porque a salvação é obra de Deus, nós sabemos disso. A justificação é um ato divino. A santificação é um processo que Deus está operando em nós. A santificação nós não alcançamos por uma luta desenfreada para sermos santos, mas ela vem pela graça divina que é operada em nós. E nós vamos começando a desejar a santificação, a desejar o conhecimento real e verdadeiro de Deus, que foi o que aconteceu com Lutero, né? Então, veja, a partir do momento que ele começou a entender a graça e a misericórdia de Deus, isso foi ajudando a se libertar. Então, veja só, para afastá-lo daquelas crises de angústia, Staupitz fê-lo professor na Universidade de Wittenberg, em 1511, onde Lutero passou a estudar a obra de Bernardo de Claraval. Né? Então, talvez por isso que eu tenha me tornado professor também, para quebrar as angústias, né? Porque a partir do momento, se vocês continuarem estudando, vejam, nós estamos aqui no 2º ano com vocês, mas o que eu recomendaria? Que vocês nunca parassem de estudar, tá? Mas com humildade, estudando realmente a palavra de Deus, o reto ensino, vocês vão ver o quão libertos vocês vão sendo, e vocês não serão mais enganados por pastores, por líderes, por falsas doutrinas, por heresias. Então, a partir do momento que Staupitz teve esse insight de colocá-lo como professor na universidade, e ele, então, para poder ministrar as suas aulas, começou a estudar e começou a receber a revelação de Deus. Isso foi, então, tirando a angústia, a crise de existência que Lutero sempre teve, né? Então, Lutero passou a estudar a obra de Bernardo de Claraval, que foi importante também para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Em 1511, né, o que acontece? Ele vai a Roma, vejam aí, e cumpre a promessa, buscando livrar seu pai do purgatório, mas escandaliza-se com o que vê. Então, até aí, então, ele ainda estava dominado por muitos conceitos, por muitas doutrinas e por muitos ensinos do catolicismo. Então, ele vai para Roma, não é, em 1511, para cumprir uma promessa, porque com isso na mente dele, não é, ele estava buscando livrar seu pai do purgatório. Mas o que acontece? Deus usa tudo isso para mostrar alguma coisa a Lutero. Então, veja só o que acontece. Em 1512, torna-se doutor em teologia, em Wittenberg, mas considerava-se ainda ignorante em relação ao Evangelho de Cristo. Por que aconteceu isso no coração de Lutero? Na verdade, isso acontece no coração de todos aqueles que buscam a Deus intensamente. Porque quanto mais conhecimento da grandeza de Deus, quanto mais próximo você chega da verdade, mais você enxerga a sua pequenez, o seu pecado, o seu estado de ser humano que necessita, que precisa da graça de Deus. Isso aconteceu também com o apóstolo Paulo, ao ponto dele dizer que, dentre os pecadores da época dele,
ele era o maior pecador. Agora, veja, Paulo teve experiências tremendas lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala a respeito da sua experiência de arrebatamento que ele teve. E para não se exaltar, ele fala o seguinte, nos seguintes termos: conheço um homem que na carne ou no espírito foi elevado até o terceiro céu. Então, depois ele começa a dar, a revelar que esse homem era ele mesmo. Mas Paulo, por causa da grandeza e do conhecimento de Deus, ele foi se tornando cada vez mais humilde perante Deus. E Deus, então, para não perder Paulo por causa das excelentes revelações que ele recebeu, Deus ainda permite que Paulo fosse fustigado com um espinho na carne, que ele fala a respeito de um mensageiro de Satanás que foi colocado para o esbofetear. E esse espinho na carne de Paulo, até hoje os teólogos discutem e ninguém sabe que espinho é esse, porque nem Paulo revelou qual era esse espinho, quem somos nós para tentar descobrir. Mas, sem dúvida nenhuma, essa experiência de Paulo foi fundamental para que ele entendesse que a graça de Deus era suficiente para ele. Tanto é que quando ele ora para que Deus o livrasse do espinho na carne, Deus vai dizer para ele o seguinte: olha, Paulo, a minha graça te basta. Então, para não se exaltar, Deus então permitiu aquele espinho na carne. Então, veja só, ele torna-se doutor, né, Martinho Lutero, em teologia, mas considerava-se ainda ignorante em relação ao Evangelho de Cristo. Enquanto que muitos teólogos se exaltam, achando que são grandes conhecedores da palavra, a Bíblia diz que os grandes homens de Deus, quanto mais eles conheciam o Senhor, mais eles se humilhavam e reconheciam a grandeza e o poder de Deus. E agora, no item B, falando ainda a respeito de Lutero, a doutrina da salvação pela graça e justificação pela fé. Então, é aqui agora que vai romper realmente a revelação de Deus a respeito da salvação, e essa revelação foi, assim, o checkmate, então, para quebrar totalmente o rigor ascético, as indulgências que a Igreja Católica impunha sobre os seus fiéis. E graças a Deus, porque Deus então usou Martinho Lutero corajosamente, esse homem agiu corajosamente para então trazer a revelação da salvação pela graça e da justificação pela fé. Então vejam aí, em 1512, através de Claraval e das ardentes leituras da Bíblia, porque Claraval era um homem de Deus também, que trazia grande revelação nas suas obras, né? E das ardentes leituras da Bíblia, então, novamente, nós vemos que o conhecimento bíblico, a reta teologia, a boa teologia, vai libertar, vai transformar. É isso que nós precisamos, é isso que nós necessitamos nas nossas igrejas hoje. Então, vejam, especialmente da Epístola aos Romanos, Lutero encontrou a verdade a respeito da salvação pela graça. A salvação lhe pertencia simplesmente e unicamente por fé na obra de Cristo, que Cristo consumou na cruz do Calvário. Então, imaginem como Lutero ficou a partir do momento que o Espírito Santo revela essa verdade para ele, né? Imagine, então, que todos os anos anteriores que ele passou, vivendo uma vida de penitências e de rigor para tentar agradar a Deus, de repente ele descobre que não era esse o caminho. O caminho era simplesmente a salvação pela graça. Ou seja, Deus, através da graça, salva o homem. Deus,
através da obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, justifica o homem. Deus, através do seu Espírito, santifica o homem. E Deus, então, vai glorificar os seus filhos como fruto do seu poder. Então, antes do arrebatamento, né, como nós sabemos, como nós aprendemos também nesse final de semana, o que vai acontecer? Nós seremos glorificados. Então, tudo isso nós recebemos como revelação de Deus, porque Deus revelou essas verdades para o apóstolo Paulo, e Lutero, então, lendo e estudando a carta aos Romanos, que é, na verdade, um tratado doutrinário, né? Se você verificar, as doutrinas básicas do Evangelho estão na carta de Paulo aos Romanos. Então, Deus conduziu Lutero a estudar exatamente a epístola de Paulo aos Romanos. E aí vem, então, esta revelação, essa clareza da doutrina da salvação pela graça. Se é pela graça, não é por indulgências. Se é pela graça, não é pela compra de perdão de pecados. Então, se é pela graça, é durante a vida que o evangelho deve ser pregado, porque é quando nós estamos em vida que nós experimentamos o poder do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele vai convencer aquele que está vivo. Após a morte, não há mais solução, não é? O autor aos Hebreus vai escrever que cabe ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, Lutero foi descobrindo isso, que a salvação ela é nesse período de vida, por isso que o evangelho precisa ser pregado a todos os vivos, né? O nosso Deus é um Deus de vivo e não de mortos. Então, aquela ideia do purgatório, aquela ideia das almas ficarem esperando que alguém fosse pagar e comprar a sua salvação, cai por terra. Então, Lutero é liberto aqui, estudando a epístola de Paulo aos Romanos, né? E ele, então, por revelação do Espírito, entende a salvação pela graça e a justificação pela fé e pela fé somente. Aí vejam só, observação, a igreja e os mestres da Idade Média defendiam que a salvação era adquirida pelas obras e cumprimento aos sacramentos ministrados pela igreja. Olha só a luta que Lutero enfrentou. Porque, veja só, você quebrar um sistema religioso, você, através da revelação bíblica verdadeira, trazer a verdade e sabendo que essa verdade iria quebrar todo um sistema religioso, é somente pela ação e pelo poder do Espírito Santo. E Lutero foi esse homem, tá? Então, veja, não era só a igreja, mas os grandes mestres da Idade Média. Eles criam, eles defendiam que a salvação era adquirida pelas obras. E por incrível que pareça, nós estamos falando da Idade Média, século XV, século XVI. Agora vejam, nós estamos no século XXI e temos igrejas evangélicas, não vou nem falar catolicismo, espiritismo e outras religiões, mas existem igrejas evangélicas que creem ainda e defendem que a salvação é adquirida pela prática de boas obras. Infelizmente, isso é muito forte no nosso meio, não é? Então, se você chega e pergunta para alguém como que nós somos salvos, né? Você fala, a pessoa vai dizer, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé, justificados pela fé. Aí se você pergunta,
Mas somente isso, e se você coloca a pergunta, as obras não são importantes para a salvação, a pessoa já vai, então, ficar em dúvida. E a tendência natural do ser humano é a nossa tendência. Se nós não nos apegarmos, volto a dizer, a sã doutrina, a nossa tendência é achar que as nossas obras contam para a salvação. Isso é tão forte que a ideia de praticar as boas obras, ela relaciona-se de uma certa forma com a salvação, porque nós aprendemos isso. Nós que aqui estamos, né, ou estamos em 10, nós que aqui estamos, creio que a maioria de nós, principalmente os mais velhos como eu, viemos do catolicismo. Então, a ideia da prática das boas obras, das esmolas, da penitência era muito forte. Agora, veja, você aprendeu isso como tradição religiosa. Seus pais sempre ensinaram isso. Para você quebrar esse pensamento, esse sofisma, essa fortaleza, não é simples. Da mesma forma que não foi simples para Paulo ser liberto do judaísmo. Paulo só foi liberto do judaísmo porque ele teve uma experiência face a face com Cristo. Precisou a luz de Cristo brilhar, uma luz muito mais intensa que a luz do sol, para que Paulo, então, pudesse entender que ele estava perseguindo a igreja, que ele estava preso no judaísmo, quando Jesus veio trazer a grande libertação para ele. Então, a partir daquele momento, Paulo começa a defender o evangelho e ele considera tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, apesar de que tudo isso foi importante também, mas ele considera aquela forma farisaica, o modelo de salvação mediante a lei mosaica, ele considera tudo aquilo como esterco para ganhar a sublimidade da salvação em Cristo. Então, o que acontece? Lutero também está passando por esse momento de transição, ele vai ter que enfrentar a cúpula da Igreja Católica, né? Todo o clero, o papado e os mestres da época, para declarar que a salvação é pela graça e a justificação é pela fé somente. Não precisa acrescentar mais nada a isso, tá? E aqui nós temos que tomar cuidado, porque Paulo vai ensinar isso na sua carta aos Romanos, né? Porque alguns acham que a graça de Deus, ela é permissiva ao ponto do homem viver uma vida desregrada e pecaminosa, porque, afinal de contas, eu estou debaixo da graça. Paulo fala de forma alguma, a graça nos liberta do pecado. Ele vai falar aos Romanos capítulo 6, versículo 14, ele vai dizer o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque você não está mais debaixo da lei, e sim da graça. Então, a graça é libertadora, a graça transforma, e a justificação é pela fé somente. Muito bem, aqui em 1517 agora, olha só. Alberto de Brandemburgo, né? Brandemburgo. O que acontece aqui? Ele é arcebispo de Mongúncia, envia um frade dominicano a Wittenberg, chamado Tetzel, para vender as indulgências do Papa. Ok? Qual era a ideia das indulgências? Era o perdão dos pecados através do pagamento monetário. E todo esse dinheiro que entrava, como nós já vimos, iria para a construção da Basílica de São Pedro, que está ali em Roma até hoje. Tá? Então, veja só, em 1517, esse Alberto,
arcebispo, ele envia um frade para vender indulgências do Papa, né? À época, o Papa era Leão X, que sucedeu Júlio II e Nicolau V, mentor da ideia da indulgência. Então, veja só, esse Nicolau V, né, ele foi o grande esquematizador dessa ideia da venda de indulgências. Então, talvez hoje nós não tenhamos vendas de indulgências, mas talvez nós tenhamos vendas de canetas ungidas, de lenço ungido, de garrafinhas de água do Rio Jordão, óleo ungido de Israel. Vocês conseguem entender? Veja, de uma certa forma, Satanás continua escravizando muita gente. Por isso que a história da igreja, ela é fundamental que nós conheçamos. Porque Satanás, ele apenas muda alguma coisa. Antes, era a venda de indulgências para pagamento de pecados, para libertar um parente. Então, vamos supor, na época eu tinha um parente que morreu em pecados, para ele ser salvo, eu tinha que pagar um valor monetário, eu pagava aquela indulgência para libertar o meu parente que morreu. Imagine a quantidade de dinheiro que entrava. E hoje, então, vende-se até lenços suados de alguns pastores. Então, é algo terrível que Satanás tem feito para escravizar o povo. Através do confessionário, aquela ideia, então, do confessionário, aquela cabinezinha em que o padre fica de um lado e o fiel pecador do outro lado, né? E ele começa a confessar para o padre o seu pecado. Então, através do confessionário, Lutero toma conhecimento do tráfico das indulgências que garantiam o perdão do purgatório pelo Papa a quem contribuísse para a construção da Basílica de São Pedro. E se convence de que tais práticas estavam enfraquecendo seriamente a vida moral da igreja. Olha só que coisa, como Deus foi conduzindo Lutero, para que Lutero, então, viesse a quebrar esse esquema, esse sistema de escravidão, né? Escravizava o povo, né? Então, o tráfico de indulgências. Então, era um crime organizado que talvez o PCC se tornasse o quê? Um adolescente perante essas autoridades espirituais da Igreja Católica, né? Então, acho que o PCC passaria vergonha se fosse comparar em termos de tráfico, em termos de crime organizado, né? Então, Lutero descobre isso, ele fica conhecendo essa ideia da venda de indulgência que garantiu o perdão do purgatório. Não, o perdão do purgatório é para as pessoas que já estavam mortas. Então, morreu, vai para o purgatório. E como que você seria liberto do purgatório? Quando um parente seu fosse lá e pagasse X reais, ou o dinheiro da época, né? Perdão do purgatório pelo Papa, a quem contribuísse para a construção da Basílica de São Pedro. Então, aí você já vê, então, o Vaticano dominando, escravizando o povo através dessas práticas heréticas e terríveis. Agora, olha o que acontece em 31 de outubro de 1517. Nós acabamos de passar por essa data, 31 de outubro de 2020. Ou seja, são 500 anos de reforma. Graças a Deus por isso. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero, então já
na plenitude do Espírito, convicto de que a prática que a Igreja Católica estava realizando estava completamente fora daquilo que Deus tinha para o homem em termos de salvação, em termos de justificação. Então, Lutero fixa na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses que denunciavam o abuso gritante da venda das indulgências. Olha só como Deus usou esse homem chamado Martinho Lutero. Então, Deus vem e quebra, através de Lutero, esse esquema. Então, as suas 95 teses denunciavam o abuso gritante da venda das indulgências. Lutero cria que receberia o apoio do Papa Leão X ao revelar os males da venda das indulgências. Ele estava esperançoso que esse Papa, não é, estaria o apoiando. Aí, veja só, esse teólogo aqui, o Frederick Myconius, teólogo luterano e reformador alemão, olha o que ele diz sobre as teses de Lutero. Olha só o que ele vai dizer. As teses percorreram em apenas 15 dias toda a cristandade, como se os anjos fossem os mensageiros. Que coisa, hein? Não existia mídia, não existia Facebook, não existia Instagram, Twitter, não é? E aconteceu exatamente isso. E esse teólogo, então, escreveu isso, né? Que em apenas 15 dias, em 2 semanas, todos aqueles países católicos romanos ficaram sabendo dessas 95 teses. Então, Deus usando esse homem, Deus usou Martinho Lutero para quebrar essa artimanha satânica debaixo da instrumentalidade do catolicismo romano. Mas, repito, o catolicismo romano continua ainda muito operante. Tanto é que 60% dos brasileiros são ainda católicos. E por mais que você queira evangelizar um católico fiel é aquele católico que não questiona as ordens do Papa. Lembra quando eu falei a respeito dos dogmas da Igreja Católica? Um dogma, ele não se quebra. Então, o dogma de Maria, o dogma dos ensinos de Maria como sendo uma intercessora, isso é muito forte no catolicismo. O dogma da Eucaristia, da questão da transubstanciação. Por falar nisso, Martinho Lutero, ele não foi liberto completamente, porque Martinho Lutero, veja o quanto esses dogmas são fortes. Martinho Lutero continuou crendo, ele escreveu as 95 teses, combatendo então a venda de indulgências, né? A salvação o perdão pela compra monetária, não é? Mas a questão da transubstanciação, né, que nós vimos em aulas anteriores, para quem perdeu, a transubstanciação é aquele milagre que ocorre na Eucaristia, né, na ceia dos católicos, em que a hóstia se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. Por isso, transubstanciação, uma transformação da substância óssea em carne física, em carne humana, que seria a carne de Jesus, e o vinho, que representa o sangue, se transformaria em sangue mesmo, inclusive sangue humano, não é? Então, Lutero foi liberto de muita coisa, mas isso ainda continuou na mente e no coração de Lutero. Ele continuou crendo, então, nessa doutrina da transubstanciação.
Muito bem, então, para hoje era essa aula que nós tínhamos e espero que tenha trazido muita informação para vocês, conhecimento para a edificação de todos.